A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos queridos, palavra de vida chegando aí para você. Eu sou a pastora Cláudia Breves Cardoso e a palavra de vida de hoje se encontra no Salmo 51, a partir do versículo 7. Amém? Seja um missionário, compartilhe a palavra de vida. Se tem algum vídeo que você ainda não viu, vai no canal, assiste, acompanha e compartilha. Amém? Então vamos lá. Salmo 51, a partir do versículo 7. Purifica-me com esopo, e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faça-me ouvir júbilo e alegria, e se recrearão os ossos que tu quebraste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova um espírito reto dentro de mim. Não me lances de diante de ti, não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e um espírito voluntário me sustente. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Nesse contexto do Salmo 51, Davi estava reconhecendo o seu pecado de adultério com Betseba depois que o profeta Natan veio conversar com ele. E ele reconheceu o seu pecado, o seu erro de consentir e mandar matar também o esposo dela. Então ele reconhece o seu erro e ele se põe diante do Senhor e ele começa pedindo perdão para que Deus coloque nele um coração novo. E ele diz aqui, purifica-me no versículo 7 com esopo. Por quê? Naquele tempo, quando o povo vai sair do Egito, na última noite, que vai acontecer a última praga, o Senhor manda eles matarem ali o cordeiro para compartilhar e comer, e o sangue daquele cordeiro, eles pegavam ali e passavam, né, com esopo ali nas portas, era um molho, né, um molho de esopo. Então eles pegavam ali, molhava no sangue, passava nos umbrais da porta para que o anjo da morte não entrasse. Davi sabia que o salário do pecado é a morte. E ele dizia, Senhor, passa esse esopo em mim, me purifica com teu sangue e eu serei limpo. Lava-me, ficarei mais branco do que a neve. Ele estava aqui expressando a dependência que ele tinha do Cordeiro de Deus, do sangue de Cristo, para purificá-lo, para que a morte não viesse sobre ele. E ele sabia que se ele ficasse somente pela lei, a lei só condena. O único recurso seria realmente o sangue do Cordeiro. Ele ainda não estava no tempo de Cristo, mas ele já sabia do símbolo daquela marca do sangue nas portas. E ele disse, Senhor, quem precisa do teu sangue hoje não é a minha porta, sou eu. Aleluia! Eu preciso desse sangue passado em mim, para que eu seja purificado, para que a morte não venha sobre mim. Louvado seja Deus. Se você quiser saber sobre esses princípios, né, do esopo passado na porta lá no Egito, é Êxodo 12, versículo 13. E depois no 8, versículo 8 do Salmo 51, Davi diz, faze-me ouvir júbilo e alegria, e se recrearão os ossos que tu quebraste. Porque lá no Salmo 32, ele diz que ele sentia dores nos ossos pelo pecado não confessado. Então, queridos, os ossos que tu quebraste representam uma linguagem, uma figura de linguagem, que significa que ninguém pode proceder bem até que arrume a sua vida com Deus. É como se a perna se fraturasse. A partir do momento que você quebra uma perna, você não tem como andar. A pessoa não pode mais caminhar. Da mesma maneira, o pecado não confessado imobiliza a alma. E a alma fica paralisada. A gente sabe que tem um ministério, a gente sabe que tem uma vida, mas um pecado não confessado imobiliza a nossa alma, como uma perna quebrada me impede de caminhar. E equivale a um osso fraturado que mobiliza o meu corpo. Então, Davi, no Salmo 32, ele vai falar sobre isso. Ele fala, eu sinto dores no corpo. Né? Por quê? Porque eu ainda não confessei meu pecado. A partir do momento que eu confesso meu pecado, eu vou sentir alívio nos ossos, alívio no corpo. A nossa alma, né, o nosso ser é formado de corpo, alma e espírito. Se algum deles está com algum problema, vai afetar o outro. Um é ligado ao outro.
né? Não guarde pecado no coração, confesse ao Senhor, reconheça seus erros, confesse e deixe o pecado para que você sinta alívio no teu corpo. Aleluia. Versículo 9, ele diz: esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas maldades. Irmãos, a confissão e arrependimento pelo sangue de Jesus precisa ser aplicado pela fé, né? Assim as nossas maldades, todo o mal que havia em nós vai ser apagado. Quando ele diz, esconde o teu rosto do meu pecado, é porque o Senhor, se o Senhor olhar para o pecado dele, a morte viria. Então ele diz, ó Senhor, apaga com teu sangue as minhas maldades, Senhor. Aleluia, Jesus. E isso é exatamente a justificação pela fé que Paulo fala em Romanos 5, versículo 1. Né? Então, o Senhor nos justifica pela fé. E aí, no final, ele vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Interessante essa palavra, cria em mim, ó Deus. O Senhor Deus, ele cria todas as coisas do nada ele faz tudo. E quando nós pecamos, parece que nós fomos lá para o nada e abandonamos tudo que Deus falou conosco. Mas do nada, o Senhor pode fazer tudo. Deus tem poder de te dar um coração novo. Ele cria, como ele disse, haja luz e houve luz. O poder da sua palavra criadora. Ele pode criar do nada tudo. E ele diz aqui, louvado seja Deus. Significa que o velho coração está tão poluído pelo pecado, está doente e já não pode ser resgatado. Aquele velho coração contaminado de maldade. Deus tem o poder e no sentido espiritual aqui, ele vai criar um coração novo. Você deseja um coração novo? Abandone o pecado, confesse e deixe. Reconheça o seu pecado, fala com Deus, abandona e diga, Senhor, dá-me um coração novo. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração renovado em ti, Senhor. Aleluia. E ele pode te dar um coração puro, como disse em Ezequiel 18:31. Louvado seja Deus. Se não há pecado, se há pecado não confessado em sua vida, também é impossível para qualquer um ter um espírito reto. Então é necessário confessar o pecado para ter um coração puro, um coração novo e um espírito reto. E ele diz, não me lance de diante de ti e não retire de mim o teu Santo Espírito. Quando nós não confessamos o nosso pecado e persistimos na rebelião, irmãos, na verdade, o Senhor Deus, ele se afasta, a presença dele, né, vai se afastar, vai nos lançar de longe, para longe da sua santa presença. Ele também tirará o Espírito Santo. Isso porque vamos entristecer o Espírito Santo. Isso refuta, né, essas doutrinas que diz assim, que isso refuta a doutrina da salvação, que não se perde, irmãos. Nós temos que entender que nós precisamos manter a santificação. A partir do momento que você foi salvo, crê em Jesus como teu Salvador, você precisa abandonar o pecado para que você possa permanecer na presença do Senhor. Porque muitas das vezes, no último momento ali, a pessoa, igual o ladrão na cruz, ele vai ali falar, lembra de mim, Senhor, quando entrar no teu reino, e ele vai salvar aquele homem, porque ele fala, somos pecadores, né? Como que você vai falou para o outro ladrão? Somos pecadores, como você vai acusar esse homem inocente? Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. O Senhor salva ele naquela hora. E há pessoas, irmãos, que seguiu ali na igreja o tempo todo, mas no final se perde, vai andando por caminhos do mundo, vai se contaminando, o coração vai se contaminando, o espírito vai se contaminando com esse mundo e vai deixando a fé, vai se perdendo, né? Vai perdendo ali a salvação. Por isso que ele diz, Senhor, não me lance fora de diante de ti, não retire de mim o teu Santo Espírito. Vamos conservar, irmãos, o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo não sai de ti porque você pecou. Muitas das vezes ele afasta porque você quer permanecer no erro. A partir do momento que você abandona o pecado, ele vai te ajudar a vencer aquele mal. Ele vai te ajudar a permanecer firme no Senhor. Aleluia, permaneça firme no Senhor. E aí ele termina aqui dizendo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e um espírito voluntário me sustente. Parte da responsabilidade do Espírito Santo é restauração, irmãos. Só se o indivíduo cumprir essas condições de confessar
o Senhor vai ali dar força. Quando não se confessa o pecado, perde-se a alegria. Aquela alegria que nós temos, irmãos, acaba se perdendo. Por quê? Porque não confessamos o pecado e deixamos. Quando você confessa o pecado, ele é tirado, purificada a sua alma. E aquela alegria da salvação vai retornar para você. Então o Espírito Santo vai conceder a você um coração puro, um espírito disposto e uma vontade firme. E ele termina no versículo 13 dizendo: então, ou seja, agora sim, eu posso ensinar os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. A partir de que momento que eu posso ensinar os pecadores e ajudá-los a se converterem? Quando eu já tiver me convertido, quando eu já tiver confessado o meu pecado, quando eu tiver abandonado o meu pecado, para que eu possa ter o quê? Um coração limpo, pronto, para poder passar essa realidade, passar esse arrependimento, né? Davi agora está preparado para ensinar e para pregoar o Espírito Santo e passar o evangelho, passar a palavra a outros, porque agora ele está purificado. Não é porque ele era rei que ele estava pronto para fazer aquilo, não. Não é porque ele era rei que ele tinha todo o dinheiro daquela época, que era o mais rico daquela época, ele tinha condições de ensinar os pecadores o seu caminho, porque dentro dele, ele era um homem pecador, ele precisava mudar, ele precisava passar a realidade, né, daquilo que Deus estava fazendo para ele. Então ele confessa: Senhor, eu sou um pecador, me limpa, me purifica, ao invés de passar o sangue nas portas, passa em mim e me lava, cria um coração novo. Meu coração é mau, Senhor, cria um coração novo. Aí por isso que a partir daí o Senhor vai dizer que Davi tinha um coração bom, né? Um coração bom. Porque ele agora pediu a Deus um coração novo. Amém? Então vamos, irmãos, nesta hora pedir: Senhor, dá-me um novo coração. Que o Senhor te abençoe. Pai, no nome de Jesus, eu confesso a Ti, Senhor, meus pecados, ó Pai, por palavra, pensamentos, atitudes ou obra. Que o Senhor passe o Teu sangue na minha vida, Senhor. Ó Deus, como foi passado nas portas do Egito, o Senhor passa na minha vida. Ah, Senhor Jesus, venha me curar, Pai, curar minha alma, curar meu espírito, para que o meu corpo seja curado. Restaura, Senhor, a minha vida. Restaura esse meu irmão que comigo ora, que entendeu esta palavra e está disposto a confessar teu pecado, sinceramente, e abandonar. Nenhum de nós somos puro e perfeito. Nós somos pecadores, carente da tua graça. Vem sobre nós com teu sangue e nos purifica em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Seja abençoado. Amém? Que você receba a bênção do Senhor sobre a tua vida. Receba um coração novo em nome de Jesus. Amém?